significativa. Aqui não está o título, né? Acho que na primeira não tá. Então, esse trabalho é um trabalho feito, catalogado pelos espíritos, e tem a coordenação de um dos espíritos, um médico que serve essa grande falange. Igual a este curso, em inúmeras outras, ou em inúmeros outros núcleos, com outras linguagens, com outras formas de interpretação, está sendo colocado à disposição da humanidade esses temas. Então, nesta casa, escolhemos o curso chamando Preparatório de Exercício da Mediunidade e Vivência na Exposição Evangélica. Falamos de exposição evangélica, expor o que temos, o que sentimos, o que produzimos, o que a nossa mente produz, o que tem, onde está o nosso espírito, onde está o nosso caminho, onde está a nossa mente. E a nossa mente quase sempre não está sozinha. Por não estar sozinha, por somos seres coletivos, sempre preservando a individualidade. Quanto maior é a minha produção e o meu trabalho na preparação do meu meio, maior é a minha individualidade. Para que eu possa ser grande, eu preciso servir muito. O meu crescimento está no outro. E aqui está o intercâmbio, mediar. Mediar forças entre a criatura e outras criaturas, a criatura e o Criador. A trilogia chamada Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, nosso Criador. Filho, somos nós, individualidade. E santos, atitudes um para com o outro. O Espírito de Santidade que reinará nessa. Como a criação de Deus é perfeita, perfeito tem que ser as suas atitudes. E a atitude há de ser correspondente ao exercício puro do amor. E no exercício puro do amor, passamos a sermos co-criadores das obras de Deus. Ou tudo que nós somos, vivenciamos e esperamos ser, estar contido de forma embrionária em nós mesmos. Como posso expor, exteriorizar? Por um mecanismo, por uma porta, por uns braços, chamado, ainda na míope inteligência,
que vivemos, classificamos isto como mente, mas frisando míope inteligência. Quando avançarmos um pouco mais nas aulas, tivermos alguns milênios mais adiante, esse nome irá ser substituído. Mente. Então, voltando ao título da aula, o que é mente e quais são as suas criações. Do núcleo que estamos ligados, onde há os arquivos das aulas que compõem este ensinamento, temos maquinários que projetam a criação dos homens na Terra. E a sua preparação para chegarmos a este ponto, passamos desde os reinos observados do vegetal, o animal, e quando analisamos a estrutura cerebral do homem, encontramos que não há milagres aqui, há um serviço árduo, movimento evolutivo, registrando em nosso cérebro células que registram as nossas passagens no reino animal com categorias desde a ameba, passando por crocodilos, anfíbios, mamíferos, e o centro de tudo isto está onde a ciência conhece por tronco encefálico, a mais antiga de nossos registros, as mais antigas de nossos registros celular está no nosso tronco encefálico. Depois encontramos isto nas glândulas. Vai nos remontar às estruturas neurais e seus funcionamentos, desde a produção de algumas substâncias venenosas, quando tínhamos o direito de estagiarmos como réptil, então as nossas glândulas estão registradas em nossas glândulas essas nossas experiências. Quando atingimos a condição hominal, parte do cérebro passou a desenvolver-se, que deu estruturas neurais para o raciocínio lógico,
Se antes o nosso raciocínio era fragmentado, agora o raciocínio passou a ter ligações sequenciais. Inúmeras são as patologias que impedem que o cérebro receba ou registre as ações mentais, o desejo do espírito, do seu comandante, e transmita para o corpo de forma sequencial. São interrompidos ao desejo, mas não há sinapse, não há transmissão do pensamento. A energia mental não é transmitida. E aqui existem inúmeras razões para a não transmissão. Impossibilitar o espírito de expressar a sua vontade, proibir como forma punitiva ou reeducadora para que respeite a criação dos outras mentes, ou quando utilizamos da nossa liberdade de pensar e subjugamos outros pela nossa força, que deveria ser de libertação do pensamento dos outros, nós a aprisionamos. E aqui nós, como aprisionamos os outros, somos aprisionados em nós mesmos. E aqui a chave desta punição será a negação do estímulo energético transmitido aos neurônios. Então, o centro de força que comanda a parte cerebral, não mental, a base primária, tronco encefálico, secundária, o tálamo, o tálamo vai registrar em ressonância com o tronco encefálico as ordens do espírito através do mecanismo mental. Espírito, mecanismo de transmissão de sua vontade, ou seus braços, sua cabeça, chamada mente, e cérebro, recepção. O mais antigo tronco de recepção, que foi desenvolvido desde o reino, com grande patrocínio do reino mineral, aperfeiçoado no reino vegetal e colocado em funcionamento no reino animal, e aprimoramento de sequências para movimento de vontade no reino nominal. Então é na vontade que tenho, que coloco, que me programo, que vou participar do programa de co-criador do reino de Deus,
em todos os multiversos, ou inúmeras versões que podem ser catalogadas. Mas vamos ficar aqui com a categoria hominal, sem nos deixar ultrapassar esta linha de raciocínio. Entre nós, o mais competente e o mais desafiador das leis da natureza é uma grande mente que a humanidade a classifica como Jesus. Essa em seus livros de histórias. Mas Jesus, ele faz as suas declarações de que ele não pode executar nada. Quem executa é Deus que está dentro de si. E quando ele coloca os olhos, não da forma vertical, mas o olhar horizontal, ele declara para a grande classe, a grande sala de aula: vós sois deuses. O que precisam é reconhecer no outro que é igual a você. Para esse reconhecimento, eu classifico essa relação de irmandade. Para que essa classificação seja perfeita, é necessário seguir uma lei. A lei do perdão. Nenhuma criação de Deus é imperfeita, ou está condenado à imperfeição perpétua. E aqui exterioriza Jesus, mantendo a individualidade, mas estimula a valorização da coletividade. E faz uma classificação geral. Vós sois deuses. Ama aos filhos de Deus como a si mesmo. Se na minha parte interna eu me reconheço como co-criador, não estou sozinho. Outros filhos, igual a mim, com as mesmas possibilidades, poderão realizar aquilo que realizo e muito mais, dependendo dos meus esforços. A lição de hoje nos remete o que é mente e quais são as suas criações. Perguntamos aos senhores: como será esta sala de aula se todas as mentes tiverem o objetivo único de respeito à criação de Deus, esta visão mútua de um para com o outro?
Coloque isto em seu sistema de lógica e verás o resultado. Que não haverá mais escravizações, mais deturpação das verdades, nem um incentivo à preguiça para lhe aprisionar. Com as correntes da ignorância. Os comandantes das nações só têm uma forma de escravizá-la, ocultando-lhe a verdade. As religiões ou agrupamentos todas as suas forças, seus poderios econômicos, financeiros ou bélicos serão destruídos com as verdades que surgem a todos os momentos, todas as vezes que abrimos as portas dos laboratórios ou folhamos um livro com o intuito de reestruturarmos as formas de pensar que criamos ao longo dos milênios. Falarmos do diálogo de Jesus com Nicodemos, a lei de recomeçar tão objetivamente exposta para o mundo acadêmico do senhor René Descartes e tantos outros. O objetivo de aperfeiçoamento é contínuo. Desde as orientações de Descartes ao diálogo de Jesus com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas as prisões escravizadoras dos vícios de pensar é exposta no diálogo quando exclama Nicodemos ou questiona: como posso eu, homem adulto, voltar ao ventre de minha mãe? Aqui mostra os vícios ortodoxos que aprisiona a grande quantidade de alunos matriculados na sala de aula chamada Terra. Muitos falam das paisagens descritas por Dante, ou evocando os quadros infantis da Gênese.
descrevendo os quadros, também infantilizado, um falando do inferno e o outro falando do céu. Quem estuda os benefícios do trabalho, não a lei de troca, de compra e venda, do marxismo. Karl Marx vai falar quanto vale a hora de trabalho, a comercialização das horas de trabalho. Karl Marx nunca falou, e nenhum homem falou, do valor do trabalho para cada indivíduo. Só Jesus faz referências ao trabalho. Quando questionaram: quando terei o direito de viver as férias improdutiva? A vida inoperante, improdutiva? A vida entediante? Como que fosse acorrentar os braços de Deus para nada mais criar. Este céu infantilizado é destruído pela mente luminosa de Jesus, quando nos diz: meu Pai trabalha todos os dias. As religiões da qual derivamos, nossa forma de pensar, guarda algumas períodos semanais para evocar a proximidade de sua divindade. E a classifica este espaço como dia santo, o guardado a reverenciamento ao Deus de minha crença. Jesus foi questionado por que executava o trabalho ao sábado. Por que a sua mente trabalhava ao sábado? E expôs Jesus o diálogo com os técnicos em religião, os defensores das pseudos lei de Deus. Será que o mar deixa de movimentar-se ao sábado? O vento deixa de soprar? A chuva deixa de cair? A água de evaporar? O dia de nascer? O sol de brilhar? Se estes são as maiores criações de Deus, aos nossos olhos, por que teremos maior destaque na presença da divindade quando determinamos um dia para
acorrentarmos nossas mãos. Se acorrentamos nossas mãos, é possível acorrentar nossas mentes? Não é possível. Porque o espírito está em contínua criação. Seja ela ordeira ou desordeira, santificada ou satanizada, a mente continua sendo a porta de exposição de vida, porque Deus não cria morte. A morte é criada por um conceito meramente humano. De nosso consórcio, sentimos satisfação em poder relembrá-los como insignificantes pontos das criações mentais que recebemos desse grande e magnífico mestre chamado Jesus. Se os senhores quiserem que possamos aqui recitar as ações fratricidas de algumas mentes que, na nossa opinião, achamos que não é necessário. Mas podemos falar da criação da guerra, ou das guerras, da mentira, da falsidade, da intolerância, da separação, do egocentrismo, do egoísmo. Essas são as criações desnorteadoras das grandes massas para o atraso de sua libertação. É necessário voltarmos os nossos olhos às palavras doces do imortal Nazareno. Observe o sermão da montanha, ou dos montes, o diálogo de Jesus com Pedro, com João, Simão, Bartolomeu, Filipe, André. O diálogo de Jesus com Tomé. O diálogo de Jesus com Maria de Magdala, sua própria mãe. O diálogo de Jesus com os espíritos. O diálogo de Jesus com o Criador. O diálogo de Jesus com as forças do invisível.
determinando ao reino da natureza que o obedecesse. No meio da tempestade, a embarcação, se continuasse as forças da natureza, iria destruí-la. Calma-te. Pedro se joga às águas, dizendo: Senhor, se tu andas sobre as águas, permite que eu vá até ti. No pensamento infantil de Pedro, como a criança vai aos braços do Pai, Jesus estende as mãos: vem, Pedro. Ele vivenciando os estímulos primários do Espírito, na certeza de dominar as forças da natureza, os seus pés, no espelho d'água, não se aprofunda. Quando ele vai reconhecendo ou distanciando do seu poder mental, do seu poder de vontade, começa a se afogar. E Jesus o recolhe. Assim também somos nós. Diante do grande trabalho a ser feito para nos construirmos, é necessário lhes construir. Mas eu só posso lhe construir quando você aceitar a você mesmo e a mim. Espero, de alguma forma, ter contribuído com essa pequena aula, o que é mente, quais são as suas criações. E esperamos que os senhores façam algum questionamento, se o tiver. Como a gente desfaz tanto pensamento errado que a gente já teve? Jesus nos fez o seu receituário, perdoando-se. Perdoando-lhes, perdoando-se. A lei do perdão nada mais é do que, para os laboratórios em teste, descreveu o senhor René Descartes. Testar, analisar, reanalisar, refazer, desfazer. E veja as grandes construções. Tudo que está construído já é velho, espera a morte. Tudo que é morto está novo, está necessitando nascer. Já reconhecer que fizemos muitas criações dissonantes com a ordem divina é um grande passo. O outro passo maior ainda. Quando sinto vontade e produzo as ações que me muda, que me retira desta categoria de reconhecimento de minha situação para outra situação, em que sou responsável agora pelas boas ações. Este, no nosso modo de pensar, é a mais estrutural
lição que Jesus nos deixa. E nós, por um vício infantilizado, queremos que nossos pais nos carreguem eternamente nos seus colos. Queremos ser parasitas no colo de nossos pais e nossas mães, mas somos extremamente egoístas. Não abrimos nossos braços, nem damos colos aos nossos filhos, nem a ninguém. E aqui, toda vez que assim agirmos, estamos negligenciando a grande lei da criação. Se recebeste colo e braços de graça gratuito, dai gratuitamente. Teus pais não te cobraram, e hoje não deves cobrar dos teus filhos. Se ontem fosse beneficiado por braços ou mãos alheias, no reerguimento quando visitavas as sarjetas, não deves hoje fazer nenhuma cobrança, nem em pensamento, nem em atitudes. Aqueles que estão na sarjeta em que faz dela o teu caminho. Algum questionamento? Uma aula mais hoje para reflexão. Obrigado. Que Jesus nos abençoe. Muitos questionam de onde chegam as informações. E nós temos um departamento no mundo extrafísico em que irmãos, através de longos estudos, concentraram esses conhecimentos e expuseram de forma organizada e catalogada até completarmos a totalização de 42. Os senhores podem não ter o trabalho de estudar, mas antes de expormos aos senhores, é analisado, reanalisado, repassado, refeito por nós o que falamos aos senhores. Existem algumas limitações, mas as limitações é de comunicação. Mas temos que dar as recompensas porque as forças que lhe cercam são muito diferentes das nossas. Que Jesus abençoe, senhores, e lhe dê encarnações felizes, de aperfeiçoamento contínuo da sua forma de pensar e de agir. Obrigado.